Você tem uma Ferrari na garagem, mas ao invés de ligar o motor e acelerar, você só usa ela para ouvir rádio enquanto ela fica parada na entrada, né? Isso é exatamente o que a maioria das pessoas faz com o ChatGPT. Escrevem um poema de aniversário para o pai, pedem para redigir um e-mail genérico, fazem perguntas de trivia às 11 da noite. Estamos tratando uma ferramenta absurdamente poderosa como se fosse só uma versão melhorada do Google, né? Um truque de festa. E hoje eu vou te mostrar 6 protocolos para parar de empurrar essa Ferrari pela rua e começar a usar ela como os top 1% realmente usam. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Espínola, sócio fundador do Dalton Lab, uma empresa de agentes de inteligência artificial para empresas. E depois de falar com diversas empresas sobre IA, eu posso te afirmar que tem um abismo entre os top 1% de donos de negócio e todo mundo quando ainda se trata de inteligência artificial. E esse abismo não é sobre quem tem mais conhecimento técnico, não é sobre saber programar, é sobre mentalidade. Os top 1% eles estão usando IA para comprar tempo de volta. Eles não estão procurando truquezinhos para escrever uma legenda de Instagram um pouco melhor, eles estão construindo sistema operacional. O protocolo número 1 aqui. Pare de ser mão de vaca. Parece óbvio, parece até propaganda do OpenAI, mas é a base, é a fundação. Você não consegue construir um arranha-céu num pântano. É engraçado, mas a lógica é completamente sólida. É o seguinte, tem muita gente que não paga $20 por mês para usar a versão paga, ou do ChatGPT, ou do Gemini, ou do Claude, ou de qualquer um. A galera ainda está usando a versão gratuita. Custa menos do que um almoço de reunião com a sua equipe. Mas por que a versão paga importa tanto? A gratuita é tão ruim assim? Cara, não é que seja ruim, é porque ela é limitada. E aí você tem a diferença entre um estagiário júnior e um analista sênior, tá? Com a versão paga, você basicamente tem uma análise um pouco mais avançada, você tem uma capacidade de fazer upload de arquivos maiores, você tem mais controle de privacidade. Mas o mais importante para esses protocolos é o modo de voz. Se você está preso na versão gratuita, você está digitando. Se você está digitando, você está se movendo na velocidade dos seus dedos e não do seu cérebro. Então, passo 1, paga $20. Feito. Vamos lá, protocolo número 2. Crie um master prompt. Você já notou que às vezes ele soa meio genérico, como se estivesse chutando o que você quer, tentando adivinhar, sabe? Isso acontece porque ele não faz ideia de quem você é. Ele está operando num vácuo total. Ele não sabe se você é um CEO, se você é um estudante, se você é um padeiro. Então ele meio que nivela tudo por baixo, vai em algo seguro e muitas vezes entediante. Você precisa criar um master prompt para cada papel que você desempenha. Se você é CEO, se você é líder de marketing, se você é pai, se você é atleta, sei lá o que for, mas aqui está o momento. Se você não senta e não escreve essa bio para você mesmo e não passa para ele, não dá certo. E a gente não faz isso porque, cara, porque humanos são péssimos em descrever o próprio contexto, né? A gente é péssimo em conseguir dizer quem nós somos. Normalmente a gente fala quem nós somos pelo que nós fazemos. Então é tudo errado. Coisas que são óbvias pra gente são completamente desconhecidas para IA. A gente tem que entender isso. Então aqui vai uma abordagem diferente. Inverte a dinâmica. Como você comanda o ChatGPT, você faz o seguinte, pede para ele, amigão, me entrevista para criar um master prompt como CEO da minha empresa. Se você for CEO da sua empresa, lógico. Né? Isso é um pouco mais inteligente, é brilhante, na verdade. Por quê? Porque você força a IA a te dizer o que ela precisa saber para fazer o trabalho bem feito. Isso tira toda a carga cognitiva de você. É tipo ir ao médico, você não se autodiagnostica, né? Você deixa ele fazer as perguntas. Então a minha sugestão é fazer isso, bota ali no modo de voz, deixa a IA te fazer as perguntas sobre a sua receita, seu tamanho de time, o que você faz, seu dia a dia, seus objetivos, né? Você simplesmente só fala ali, você não precisa ser nada estruturado, você pode gaguejar, pode voltar atrás, fala normalmente, entra em assuntos, em tangentes e tal. Depois a IA vai basicamente transcrever toda essa bagunça verbal, sintetizar isso num prompt estruturado perfeito e uma vez que você tem esse bloco de texto, você salva aquilo ali como um PDF, mantém num lugar ali dedicado dentro do chat GPT, num canvas ali, e isso se torna a sua linha base. Agora, ao invés de só colar dados e dizer pô, analisa isso. Você simplesmente faz o upload do seu master prompt primeiro, onde você se apresenta, e a IA agora ela sabe o seu modelo de negócio, sabe os seus objetivos, sabe o seu tom, sabe o que você prioriza no fluxo de caixa ao invés de crescimento naquele trimestre. Porque se a IA não entende a sequência do seu negócio, não entende quem você é,
para onde você está indo, ela não consegue sequenciar as ações certas. É a diferença entre pedir conselhos de negócio para um estranho contra pedir para o seu sócio que está com você há 10 anos. Por exemplo, aqui no meu negócio a gente tem um arquivo que sempre que a gente quer pedir algo específico para o nosso negócio, a gente sobe aquele arquivo ali, ele tem muito contexto do que a gente quer fazer para o ano. E aí as respostas vêm, logicamente, muito melhores. Antes da gente continuar aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, cara, aperta o botão. A gente está fazendo conteúdo aqui para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre inteligência artificial na prática, principalmente no mundo dos negócios. Então, manda ver, não custa nada. Protocolo número 3, os System Prompts. Qual que é a diferença do Master Prompt para o System Prompt? Vamos lá, boa pergunta. Pensa no Master Prompt como a identidade, né? Quem você é. Agora, pensa nos System Prompts como as funções. Como fazer uma tarefa específica perfeitamente toda vez. Aqui a gente sai de conversar para entrar um pouco mais em engenharia de prompt. Eu acredito que no futuro as empresas elas vão ser compradas e vendidas não só pela receita, mas pela biblioteca interna de prompts que eles têm. Isso é propriedade intelectual, né? Elas não são só mais patentes. As propriedades intelectuais daqui para frente vão começar a ser os prompts que rodam dentro do seu negócio. O pessoal não está nem ligado nisso ainda, tá? Como que você constrói esses system prompts? A técnica de um system prompt, ela é meio que engenharia reversa. Você pega algo que você já fez bem, talvez, sei lá, um e-mail de vendas que converteu, um script de vendas que está dando certo, você faz o upload disso ali e você pede para o ChatGPT fazer a engenharia reversa num prompt reutilizável. Você está transformando o seu trabalho passado num modelo, uma forma, é algo que vai ser modelado. Se hoje você tem um e-mail de alta performance, um script de alta performance, você agora pode ter vários amanhã. Um exemplo seria, por exemplo, algo do tipo: toda vez que eu enviar uma transcrição, você extrai dali insights acionáveis e formata numa tabela. Isso é um System Prompt. E uma vez que ele está definido, você não precisa ficar explicando ele de novo. Você simplesmente cola uma transcrição ali, o output vai ser consistente, vai vir uma tabela todas as vezes, né? Para construir System Prompts bem feitos, poderosos, né, tem alguns comandos essenciais. Vou pensar aqui em 7 comandos essenciais. Primeiro, modo especialista. Você começa com algo do tipo assim: pô, haja como um especialista em marketing B2B. Você está dando um personagem para a IA. Ela para de generalizar e ela começa a pensar como um profissional naquele campo. Beleza, esse é um. 2, pesquisa na internet. Pede para a IA pesquisar antes de responder. Se você não pedir, muitas vezes ela não faz isso, né? Isso força ela a agregar mais informações, força ela a sintetizar informações. Não é só lembrar dados de treinamento de 2 anos atrás. 3, os primeiros princípios. Isso diz para a IA decompor um problema até as suas verdades fundamentais. E ao invés de raciocinar por analogia, que é algo que ela faz muito, na verdade nós humanos fazemos muito também. Isso previne essas respostas copia e cola, que às vezes ela coloca ali. 4, isso daqui é legal. Advogado do diabo, isso daqui é bom. Porque é o seguinte, vamos ser honestos, né? O ChatGPT, ele é bonzinho demais, ele é meio que puxa-saco, né? E se você comandar ele para ele atuar meio que como um advogado do diabo, você força ele a testar suas ideias e listar os riscos. Então, por exemplo, algo que eu gosto muito de fazer, quem me conhece sabe, eu sempre peço para o ChatGPT ou para qualquer outra IA para me dizer aonde que estão os pontos cegos do que eu não estou vendo. Tipo, se você fosse criticar o que eu tô pedindo ou o que eu tô falando, cara, onde que estão os pontos cegos? Isso é legal, porque às vezes você vê que realmente tem um ponto cego ali, às vezes não, mas se você não pedir, ele nunca vai te dar, tá? Quinta coisa aqui, restrições. Isso daqui é crucial. Se você pede um plano de marketing, você pode receber uma ideia de $1 bilhão, mas se você diz, cara, o meu orçamento é de R$ 500, eu tenho 2 dias. Você recebe um plano que realmente você pode usar. Se você não coloca restrições, ele tá com um campo aberto, pode vir algo que realmente não faz sentido para você. Sexto, formato. Não deixa a IA decidir como te dar informação. Eu vejo muita gente errando nisso. O pessoal pede simplesmente deixar ela entregar do jeito que for. Começa a dizer, cara, eu quero uma tabela CSV, eu quero um JSON, eu quero o que for, eu quero um documento, eu quero, sei lá. Né? Isso torna o output imediatamente utilizável em outras ferramentas sem você reformatar manualmente. Eu vejo muita gente copiando e, cara, tendo que reformatar. Cara, é trabalho braçal, não faz sentido. A gente usa IA para isso, né? E sétimo, verificar os insights. Isso daqui é essencial. Isso força a IA a checar os seus fatos e fornecer referências. Isso minimiza aquelas alucinações onde a IA inventa coisas
com confiança. E ela é muito boa em fazer isso, em inventar coisa e parecer que tá certa, né? Porque é incrível como adicionar essas 7 palavras aqui que eu falei, isso pode mudar completamente a qualidade da resposta que você tem. Isso transforma uma conversa vaga num processo de negócio rigoroso e você consegue usar isso dentro de negócios, né? Vamos lá, aqui a gente tá quarto protocolo agora. Projetos. Isso daqui é um recurso que muita gente ignora. O problema que ele resolve é a chatice de você ficar constantemente se reexplicando. Ei, lembra daquele projeto da semana passada? Pô, e aí a IA não faz ideia do que você está falando, né? O ponto aqui é começar a rodar a sua empresa como projetos dentro do ChatGPT. Você cria uma pasta específica para um resultado específico, tipo nova campanha de marketing. E aí você não fica só conversando ali, você vai fazendo uploads de diretrizes da sua marca, pesquisa de mercado, até exportar às vezes conversas inteiras que você teve com o seu time no Slack, no e-mail. Você pega isso em PDF, você joga lá dentro. Um exemplo legal, por exemplo, para investidores. Isso daqui é bacana. Você pega todos os updates, coloca tudo numa pasta, pede para o projeto agir como um investidor e sinalizar quais são os riscos do negócio. E porque a pasta do projeto ela guarda esses dados, você pode simplesmente dizer, pô, redija uma resposta no meu tom. Ou diga, faça uma proposta de investimento nessa startup. Como ela sabe de tudo, que é, né, isso é o que eu chamo de contexto composto, quanto mais você conversa dentro daquela pasta, mais inteligente ela fica sobre aquele tópico específico. Você está basicamente construindo um cérebro localizado ali. Protocolo número 5. Custom Instructions, as instruções personalizadas dentro do ChatGPT. Como que isso é diferente do Master Prompt ou da pasta de projetos? Pensa nas instruções personalizadas como as configurações globais da sua conta. Esse é o cérebro da sua empresa. Isso se aplica a toda conversa que você inicia. Aqui é onde você define as suas preferências comportamentais. Vamos lá, meu caso. Cara, eu não gosto de enrolação, eu não gosto daquelas introduções longas, educadas. Tipo, certamente aqui está a informação que você solicitou. Cara, vamos direto ao ponto, né? Então, nas minhas instruções personalizadas, eu defino regra como? Algumas regras, né? Tipo, cara, eu quero que você seja curto, conciso, use bullet points, ou às vezes eu boto, isso é muito bom, cara, responda em linguagem de 8ª série. Pô, mas responder em linguagem de 8ª série não é emburrecer? Pelo contrário, isso força clareza, isso tira jargão corporativo, isso tira frases complexas. E definindo isso no nível da conta, garante que eu nunca mais preciso dizer isso para ela. Ela vai ser concisa, isso passa a ser o padrão. Isso para mim, é uma economia de tempo, assim, absurda. Protocolo número 6. GPTs personalizados, os customs GPTs. Aqui é onde a gente pega tudo o que discutimos, os prompts, o contexto, e a gente coloca isso para funcionar na prática. Antes, a gente falou de system prompts, né? Aqueles modelos que você usa para si mesmo. Um custom GPT, basicamente, ele pega esse prompt, ele empacota os seus arquivos de conhecimento e transforma isso numa ferramenta sozinho ali. Um mini aplicativo dentro do ChatGPT que você pode compartilhar com o seu time. Ao invés de você ensinar o seu gerente de marketing a escrever bons prompts, você simplesmente dá para ele aquele pedacinho de ChatGPT ali, é um bot de marketing. Você está literalmente codificando o comportamento, construindo uma ferramenta onde o manual de instruções está hard-coded, está ali no próprio software. E a aplicação de negócios, cara, isso é enorme e eu vejo muito pouca empresa utilizando isso. Você pode criar um custom GPT para resposta de suporte aos clientes. Você pode fazer o upload das melhores respostas passadas, das suas políticas, e aí você dá uma ferramenta dessa para um júnior. Cara, de repente esse atendente júnior ele está performando no nível de um sênior porque o cérebro que ele está usando foi curado por você. Você simplesmente delegou a tarefa sem se preocupar. Se eles vão entregar, porque agora ele vai ter ali um cérebro treinado exatamente no que você sempre pede pro seu time. Tcharam, né? Então, assim, isso tudo circula de volta para a ideia central. Ser diretor contra ser executor. A filosofia aqui é ter 90% do seu trabalho sendo feito por IA. Isso deixa os outros 10% para os humanos. Parece pouco? Cara, depende do que você define trabalho. Se trabalho é digitar e-mail, se é formatar planilha, então sim, a IA, ela deveria fazer isso. Esses 10% que sobram, esse é o trabalho de gênio. É o curar, é o editar, é o pensar, é o planejar. É olhar para o que a IA produziu e dizer, isso tá bom, mas vamos ajustar essa parte porque perdeu aqui uma nuance emocional. Você está saindo de criar do zero para editar para perfeição. É isso. A gente para de criar, de escrever em página em branco, a gente começa a editar. A gente, em vez de tirar da nota 0 para nota 6, a gente tira da nota 8 para nota 10. Tá? Logo, logo,
logo, logo. Resolver problemas não vai ser a parte difícil. A parte difícil vai ser, talvez a habilidade valiosa, vai ser saber quais problemas resolver. É um pensamento meio assustador, mas ele é empolgante, porque o valor muda da resposta para a pergunta. E a gente, ao longo da nossa vida inteira, a gente aprendeu na escola a responder. Agora a gente precisa saber perguntar. Se você é só um executor, se você só está executando tarefas que te passam, você está nos 90% que estão prestes a ser automatizados. Mas se você está nessa parte mais direcional, diretiva, como um diretor decidindo para onde apontar a IA, você se torna infinitamente mais valioso no mercado hoje. Então, se você ainda está digitando, você pode escrever um post de blog para mim naquela caixinha branca vazia. Tá na hora de parar de empurrar sua Ferrari pela rua. Faz o upgrade. Entrevista você mesmo. Faz uma engenharia reversa do seu melhor trabalho em System Prompts. Começa a construir sua biblioteca de custom GPTs, de GPTs personalizados. Trata como se você estivesse construindo uma fábrica. Cada prompt é uma máquina nessa fábrica. Você é o gerente da planta, não o trabalhador da linha de montagem. A maior lição aqui é que a gente precisa parar de olhar IA como uma utilidade, tipo eletricidade, e começar a olhar como um ativo. A gente fala sobre construir valor no negócio, a gente fala sobre valor de marca, sobre lista de clientes, mas se os System Prompts são a nova propriedade intelectual, então você tem que se perguntar, você está construindo valor de ativo na sua empresa com cada interação? Ou você está só conversando? O valor do seu negócio ele pode daqui a pouco ser medido não por quantas pessoas você tem, mas pela sofisticação da sua biblioteca de prompts. E essa é uma pergunta para se fazer. Agora, se você quer aprender a implementar IA no seu negócio de uma forma mais estratégica, talvez esse outro vídeo aqui pode te ajudar a entender um pouquinho mais. Eu te vejo lá.